Olá, seja bem-vindo ao canal de Jô com Veredas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora. Nós estamos com uma série de aulas que são recortes de aulas, na verdade, de nossos treinamentos. Eu espero que você possa aproveitar, já anota aquilo que realmente vai mover teu coração. A aula de hoje, ela tem por nome chamado missionário. Esse é um tema que sempre que a gente conversa com algumas pessoas, chega até nós, tem muitas dúvidas a respeito do chamado, né? Aonde ir, como é que eu sei que eu posso ser um missionário, como é que eu faço, qual é o tempo melhor para exercer esse chamado, né? Então a gente vai estar conversando a respeito disso, né? Talvez você mesmo que está aí me ouvindo pode estar com essas perguntas, essas questões a respeito de como iniciar essa caminhada em missões, né? Assim, mas antes dessas perguntas aqui que eu citei, a gente precisa lembrar de que todos nós somos chamados para testemunhar. Todo filho de Deus, todos nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados para testemunhar. Isso é um ponto que não temos dúvidas, né? Então, tendo dito isso, a gente quer te levar para um olhar mais específico, porque quando eu falo que todo filho de Deus, ele é chamado, ele tem por obrigação, né, testemunhar do seu pai, esse é um chamado abrangente, né, para todos nós enquanto filhos, enquanto igreja. Mas o que a gente vai conversar agora é sobre um olhar mais específico, mais pontual, mais pessoal, mais individual. Então, estou falando com você a respeito disso, né? Eu queria que você pensasse e anotasse até essa primeira palavra que eu vou te dizer, né? Alguém que está querendo ingressar na vida missionária, ela precisa saber que ela está sendo despertada. Então, aqueles que são despertados para ir, né? Ser despertado não é de repente eu ter uma ideia, eu estou sem nada para fazer, eu estou em uma transição da vida, eu fui demitido e agora eu vou ser missionário, né? Então, quando a gente pensa em chamado de missões, a gente não está falando a respeito disso. A gente está falando de alguém que está sendo despertado, está queimando sobre o ID, né? Aonde Deus enviar. Então, a pessoa que foi despertada, ela não é despertada e em seguida ela já negocia. Eu estou queimando por missões. Mas depende de onde eu vou. Agora não. Então, se é despertado, esse despertamento, ele abre, ele dá um acesso a você, a uma submissão, a estar nessa mesma missão que o Pai que deu para Jesus e, consequentemente, para nós, né? Então, além de despertado, você pode se identificar, eu estou despertado, ok, mas eu estou dedicado, né? Então, dedicado a isso, a 100% de se envolver naquilo que Deus está te chamando. Não, ok, eu estou despertado, estou queimando, isso realmente, todas as vezes que eu estou num culto missionário, eu escuto alguém falar, eu choro, isso necessariamente não é despertado, né? Como todo filho de Deus, a gente vai querer que mais pessoas sejam alcançadas, mas aquele despertado, ele tem que se dedicar. E quanto ele tem que se dedicar? 100%. 100% da sua vida, 100% do seu tempo. Não existe, eu sou chamado, vou me dedicar aqui metade, 50% do meu tempo. Nós estamos falando de alguém que entendeu a proposta de Deus, né? Então, esses são elementos para você começar a se identificar. Ok, fui despertado, ok, estou me dedicando, ou eu quero, estou disposto a me dedicar 100%. Então, vai se identificando se você está nesses pontos aí. O terceiro, renúncia, né? Então, você já foi despertado, você está disponível a se dedicar 100% da sua vida, do seu tempo, e você está disposto a renunciar, né, os seus sonhos e metas pessoais. Então, se você está se identificando nesses três, aí vai seguindo aí que você já está entendendo que o teu coração está disparado por missões, né? A gente fala isso, renúncia, né? A gente sempre pensa assim, meu Deus, que vou deixar isso, vou deixar aquilo, né? Mas quando a gente entende que nós, como filhos de Deus, fazemos parte daquilo que Ele já está fazendo, a gente não tem algo que pertence a nós.
Aquilo que passa a nos pertencer é porque pertence ao nosso Pai. Então, quando a gente pensa a renúncia dessa forma, ela é mais fácil, porque se eu me apego às coisas que supostamente são minhas, seja meus dons, seja meus talentos, né? Minha vida, meu tempo, que eu penso que são meus, e eu tenho que renunciar a essas coisas, realmente isso fica muito pesado. Mas se a gente entende que aquilo que eu estou renunciando, na verdade, eu estou entendendo que Deus me presenteou algo e eu estou devolvendo para Ele, né? Despertado, dedicado e renúncia. Né? Então, a gente esclarecendo esses 3 momentos aí, a gente vai pensar exatamente sobre o chamado missionário. Primeiro, a gente tem que pensar quem é que está te chamando. A gente fala chamado missionário e é tão simples pensar nisso, não, é muito descomplicado, né? Então, quem é que está te chamando? Né? Primeiro, você tem que saber que não é tua liderança que te chama, não é a tua igreja que te chama, não é o seu projeto perfeito que você tem, né, para mudar o mundo, não são as circunstâncias que te afetam e aí você diz, eu preciso mudar isso, né? Isso já teve, Jesus ele já veio com esse propósito, né? Então, a nossa liderança, a nossa igreja, talvez projetos que o Senhor vai colocar na nossa vida, tudo isso são posteriores a entender quem é que está chamando. É muito importante que a igreja, onde local, confirme isso, que a liderança te apoie a respeito disso. Mas não é a liderança que te desperta, não é a igreja que te desperta. Por ser igreja, é que você entende o teu papel dentro do reino de Deus, né? Então, quem te chama não é tão óbvio assim. Ah, claro, Célia, quem me chama é Deus, só pode ser Deus, né? Mas às vezes a gente se comporta, põe o nome de Deus que está chamando, mas na verdade tem outras questões envolvidas. Então a gente precisa ter essa convicção da voz de Deus, né? Que Deus envia a seus filhos, né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro, né? Como eu já estou na missão há mais de 20 anos, então eu vivi isso no início da minha carreira missionária. E muitas pessoas chegam, mas como eu posso ter certeza que Deus é Ele que está falando comigo, né? Então, bom, o diabo não vai te mandar para missões. Pode anotar, riscar das suas opções aí de dúvidas, né? Então, ter convicção de que é Deus que está te enviando é importantíssimo, porque Deus envia filhos, e filhos ouvem a voz do Pai. Então, se você tem sido cheio de dúvidas a respeito da voz de Deus, para pensar a respeito da paternidade de Deus, da tua filiação, o quanto você confia, porque filhos ouvem a voz do Pai. Né? Você ter convicção da voz de Deus, né, isso vai fazer com que você tenha confiança e perseverança no seu chamado. Pode acontecer o que for, então, cara, eu vou seguir em frente porque foi meu pai que falou. Né? Isso deve ser claro, isso deve ser nítido. Mas essa clareza e essa nitidez não pode se transformar em uma desculpa de que eu preciso de confirmação e confirmações a respeito do chamado. Então, é uma coisa que incendiou o coração e eu respondo logo. A segunda pergunta que a gente pode te trazer para te nortear é quanto tempo dura o meu chamado? Né? Então, se a gente está falando de chamado missionário, cara, quanto tempo dura isso? Né? Missões não é uma experiência. Você pode ter uma experiência missionária, inclusive a gente promove isso aqui na base, na Jocum Veredas, mas o chamado missionário ele não é uma experiência, ele não é uma transição, né, de alguém que responde aquilo que o Pai está falando com muita clareza. Né? Não é uma profissão. Qual a sua profissão? Missionário. Ela não é uma profissão, porque profissão acaba, a gente é demitido, né? A gente pode ser enviado para uma outra cidade pela empresa, até a gente pode ser enviado para outra cidade, mas não como um profissional em missões. Então, a gente entendendo isso é muito chave, porque aí isso vai fazer, cara, o chamado missionário é um negócio mais sério. Então, eu não estou aqui como profissional, eu mudei de ideia, agora eu não quero mais ser missionário não, agora eu vou ser, sei lá, professor, né? Então você pode até ser professor, você pode com certeza ensinar enquanto missionário, mas não pode olhar para o chamado missionário como profissão. E Paulo, a gente pode ter como exemplo disso, né? Porque Paulo ele entendia bem a respeito da duração do chamado missionário. Em 2 Coríntios 12:15, depois você está anotando aí, você pode ler,
Fala assim: assim de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Então Paulo ele entendia muito que o tempo do chamado dele missionário era enquanto ele durava, né? O chamado missionário é para toda a vida de quem? A tua vida. Desgastar a tua vida, eu desgastar a minha vida. Então o tempo é enquanto você tem fôlego aí para respirar. Então o tempo em missões ele é norteado por uma ordem até os confins da terra. Então, necessariamente você não tem que ir para todas as nações, mas você tem que ser norteado no teu chamado pelo até os confins da terra. Enquanto você está vivo e dentro desse chamado, o que você quer é que a mensagem chegue até os confins da terra, né? E esse confins da terra é muito importante a gente pensar, porque eu pensar confins da terra, isso vai me inspirar e isso vai me renovar, né? Na caminhada missionária, ela não é romântica, né? Ela é cheia de desafios, mas desafios que o nosso Pai está propondo para nós, então está tudo ok, a gente está seguro. Mas saber que a nossa missão vai até os confins da terra, além de inspiradora, ela nos renova a continuar, a permanecer. Né, até que toda a missão esteja cumprida, até que a gente se desgaste. Ah, não, eu vou separar agora 10 anos da minha vida, o tempo que me resta, para que agora eu possa, então, aproveitar a vida, né? A gente aproveita a vida vivendo a vida que Deus está propondo para nós, né? Então, a gente já sabe quem nos chama, a gente já sabe que é Deus, a gente já sabe que o tempo do chamado é a vida toda. Então, vamos para esse final de qual é a nossa missão, né? A nossa missão é pregar, ensinar, fazer Deus conhecido, né? Então, o alvo de nossa missão, o alvo da missão, o alvo do chamado missionário é fazer Deus conhecido. Não é que a pessoa venha ser apresentado a Deus, não é uma relação de apresentar Deus àquela pessoa, é fazer com que aquela pessoa conheça a Deus, fazer Deus conhecido. Isso implica em dedicação e tempo, como nós já falamos. A nossa missão é apontar para Deus, para o seu reino, para a eternidade. Não é apontar para aquilo que a pessoa pode viver com Deus aqui na terra, né? Eu posso ensinar que a pessoa pode ter uma vida melhor com Jesus? Sim. Eu posso ajudar o necessitado? Sim. Eu posso ter um trabalho social e trazer dignidade para as pessoas? Pode, mas essa não é a missão. A missão é tornar Deus conhecido, né? Para que todos se apropriem do que já foi liberado, né? Da restauração da família de Deus, do relacionamento eterno. E quando devo ir, você deve ir agora, né? A gente tem que dar os primeiros passos. Meu chamado missionário foi com 13 anos, eu não comecei com 13 anos, mas eu persegui isso na medida em que eu pude responder. Então, a gente se preocupa com aonde, muito, mas você tem que responder o agora. Se você está queimando a respeito de missões, responda agora. Dê os primeiros passos, se inscreva num ETED, como a Escola de Treinamento e Discipulado aqui de Jocum. Então, você pode ser preparado, ter um olhar ampliado a respeito de missões, né? E aonde? Isso aí é um trabalho consequente. Abraão, ele deu passos para ir e Deus foi dizendo, eu vou te mostrar a terra. Então, o aonde não é condicional da tua saída. Tá queimando, tá respondendo, tem convicção, então vai em frente. Né? Eu sei que é muito rápido, foi compacto, como eu te falei lá no começo, né? Mas eu espero que você tenha gostado. Se essa palavra fez sentido para você, você compartilha com os teus amigos para que essa mensagem, essa aula, ela possa chegar mais para as outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas que você, né? E falar em dúvida, se você tem alguma dúvida ou algum comentário, você pode colocar aí embaixo. E lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Todas as informações que você precisa estão na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.